Rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra avisar que eu gravei e o gravador de tela não pegou meu som. Então eu vou ter que narrar esse vídeo. Olha só, isso não é eu de novo, trazendo aqui o primeiro vídeo desse canal, né? E hoje eu vou trazer pra vocês o Pokémon Cristo. Eu vou ter que narrar, né? Mas vai dar tudo certo, não fica, não se acanhe não. Mas eu queria dizer primeiramente que muito obrigado para quem acompanha o canal e que eu quero mudar esse ano e ter mais responsabilidade com esse canal. Então, já deu errado, eu usei o gravador de tela do próprio celular e ele acabou não gravando o meu áudio. Mas eu tô aqui para resolver isso e eu vou gravar o áudio por cima. Mas o que eu tenho em mente para esse ano? Um ano de mudança, né? Ter mais paciência, jogar, trazer mais vídeo pro canal e realmente criar mais responsabilidade. Ainda mais que esse é meu último ano antes de entrar na vida adulta, né? Eu já tô ficando bem velhinho. E ainda jogando Pokémon, olha que coisa triste. Mas, como vocês podem ver, aí eu tô arrumando a hora, né? Porque esse jogo tem ciclos de dia e noite. E uma coisa que eu falei bastante nesse vídeo é que eu já zerei esse jogo da segunda geração no próprio Game Boy Color, mas eu não tenho tanta experiência assim com o jogo. Eu tenho mais experiência com o remake. Então, se vocês quiserem me ajudar, podem mandar no comentário, tudo certinho. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode deixar lá. E também pode dar like se você quiser, se inscrever. Vou falar isso enquanto tá na introdução do Pokémon, não vai ser um jogo acelerado. A intenção aqui é justamente ser algo calmo. E a intenção dos meus vídeos é o quê? É justamente ser longo. E você não precisa assistir o vídeo inteiro. É só você deixar o vídeo rolando. Tem muita gente que gosta de deixar o vídeo rolando enquanto trabalha, enquanto joga, enquanto desenha. E esse é meu intuito. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu faço. Então, eu acabo que esse é o intuito do canal também. E é algo que eu pego de inspiração. Eu gosto bastante do canal Geração Power Up. E que também tem o Legend of Star, que é os vídeos de Pokémon. E ele é meio que a minha inspiração para fazer esses vídeos longos igual eu faço. Mas, deixando a falação de lado, a gente tá quase começando aí nossa jornada. Nessa jornada, eu não tenho uma equipe pronta, pré-definida. Eu vou só ir jogando e seja o que Deus quiser, sabe? E também ir conversando com vocês, trocando ideia, aceitando sugestão de Pokémon que vocês derem. E sempre poder aprender mais com vocês e quem sabe me ensinar mais pra vocês também, né? Não é nada. Não é nada demais aprender. E eu vou falar mais ou menos a mesma coisa que eu falei no vídeo, né? Não tem muito o que narrar nos meus Pokémons. Eu acho que um vídeo com narração seria mais um vídeo muito bem editado. Onde que eu mostraria só as lutas e não eu andando por qualquer lado. Mas aí, essa quadradinha aí, eu tô escolhendo o dia, né? Porque conforme vai mudando o dia, também vai mudando alguns certos eventos do mapa. Mas o que eu falei nesse vídeo é sobre o novo ano, né? A gente tá no começo do novo ano. A gente. Eu quero mudar muito nesse ano. Ser realmente uma pessoa melhor. E não deixar tudo só na palavra, né? Só na fala. Começar a demonstrar ações também. E eu tive uma conversa até profunda nesse vídeo. Que pena que não pegou o áudio. Então meio que foi perdido o que eu falei. Mas eu vou tentar falar de novo. Nunca vai não vai ser a mesma coisa que eu falei no vídeo. Mas
Mas vai ser. Vai ser bom, vai ser bom. E é bom também que eu começo a prestar mais atenção no que eu tô fazendo. Isso já vai ser uma lição. E é uma das coisas que eu falei no vídeo também. Se alguma coisa te aconteceu e você não gostou, não fica triste por isso. Nada na vida vem em vão. Então, às vezes, uma coisa que aconteceu de ruim, Deus me guarde acontecer algo ruim na vida de vocês, mas quem sabe é pra você aprender algo, pra você tomar mais cuidado com suas ações e atitudes, suas escolhas. Às vezes, vem coisas na vida que são pra ensinar pra gente. Mas, esse foi um dos assuntos tomados no vídeo. E aí a gente tem também a escolha do nosso inicial, que eu expliquei que eu tinha acabado de zerar o jogo. Que essas férias eu zerei bastante Pokémon. Eu zerei o Fire Red, eu zerei o, o Emerald, eu zerei o Red, né, que eu trouxe vídeo pra vocês. E agora e zerei o Cristal também. Agora eu tô trazendo o vídeo do Cristal também pra vocês. E eu falei que eu zerei com o Totodile. Mas zerando com o Totodile, acabou que faltou opção de Pokémon pra mim. E eu acabei zerando só com 5 Pokémons. E então eu decidi trocar, apesar do Totodile ser o meu favorito dos três. Eu peguei o Cyndaquil. Eu também gosto bastante do Cyndaquil. O único problema que eu tenho com o inicial é com a Chikorita. Eu não sei se é o design dela que não me agrada. É o design dela que não me agrada, né? Mas então minha escolha foi o Cyndaquil. E eu espero que seja um bom vídeo para vocês assistir. Apesar da desavença, né? Que foi o áudio ter ficado ruim. Mas aí eu já tava explicando essa tal situação do Totodile. E qual que eu ia pegar dos três. Inclusive, enquanto eu tô escolhendo os Pokémons, eu queria perguntar pra vocês como é que foram de ano novo, né? Passaram bem, tiveram boas festas, estão animados com as voltas às aulas. Se vocês que me assistem estiver estudando, ou se estão de férias do trabalho, não sei se tem gente mais velha que me assiste. E se vocês puderem realmente deixar isso no comentário, eu leio e respondo vocês. E eu tenho planos para o canal, mas é assim. Eu não quero falar qual que é esses planos porque eu tenho medo desse plano não dar certo e acabar criando falsa expectativa em vocês, que eu sei que não é uma você ter expectativa em algo e não acontecer, é realmente bem ruim. Então, eu vou deixar meio que em off alguns planos que eu tenho pro canal, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Um desses planos também é começar a fazer live. Isso eu posso falar pra vocês. Só que eu primeiro tenho que começar a pesquisar como fazer live no celular, né? Vai ser um pouquinho mais difícil. Até porque eu tenho que ficar com o celular ligado no fone e qualquer mexidinha que eu dou pode dar bug no áudio. Além de também não ter tanto tempo assim, além dos final de semana. Mas é algo tudo que vai ser programável. E como eu disse lá no comecinho do canal, esse canal é realmente pra me criar mais responsabilidade, né? Mais responsabilidade com minhas coisas, mais cuidado também. E um canal no YouTube é algo que exige responsabilidade, tanto para você poder postar os vídeos, né? Ter uma certa frequência, quanto também com o que você tá falando. Porque independente da quantidade de pessoas que você fala, quantidade de pessoas que seguem você, qualquer coisa que você fala pode ser influente. Você não sabe qual que é a mentalidade da pessoa por trás que tá te assistindo. Então, ter um canal no YouTube é muita responsabilidade. Você não pode sair falando qualquer coisa. Às vezes tem uma criança que tá assistindo que vai levar aquilo que você falou como verdade. Então, ter um canal no YouTube é muita responsabilidade. De verdade mesmo. E então é um jeito de me pôr à prova.
e fazer eu criar essa responsabilidade antes da minha vida adulta. Que eu me acho uma pessoa bem responsável. Por mais que eu tenha mudado bastante, eu ainda acho que tem muito a melhorar em mim, mas foi um vídeo que eu refleti bastante e também conversei essas reflexões bastante. E eu acho até legal eu passar isso pra vocês. Muda um pouquinho do foco do vídeo, né? Para de ser Pokémon. Acaba sendo mais uma conversa com o jogo de fundo. Mas ainda é um jogo, entre aspas, em tempo real. Porque eu falo isso enquanto eu tô jogando. Não agora, né? Porque agora eu tô falando, conversando com o editor de vídeo. Que eu tô tendo que regravar o som. Mas é isso. Vocês podem ver aí que eu tô passando pela primeira rota, derrotando alguns Pokémons pra poder obter um XP, né? Porque por mais que não esteja acelerado, o jogo não vai ficar acelerado e vai evitar também de eu ter que parar pra treinar depois e cortar o vídeo ou acelerar o vídeo, que é uma coisa que eu vou evitar de fazer. Eu quero que seja tudo em tempo real, até se eu precisar treinar, porque como eu falei, o cara que me inspira a fazer esses vídeos, ele ele faz mais pela conversa, mais pelo tempo que ele vai passar conversando, refletindo, do que pelo realmente por querer ganhar o jogo. É óbvio que ele também foca no jogo, mas ele mais conversa. E é um tipo de vídeo que eu gosto. E eu acho importante você ter um lugar pra conversar. Por mais que eu não seja com alguém real, então meio que sair não como um desabafo, meio que como um desabafo. E foi isso o vídeo inteiro. Foi bastante. Não teve nenhuma dificuldade nesse começo, a não ser a falta do ataque de fogo, né? O ataque de fogo ele só vai vir lá pro nível 12. Então até lá eu lidei tudo com o Teco mesmo. Eu também já falei de um dos Pokémons que eu quero ter na equipe, que é o Quagsire. Por isso que eu acabei pegando o Cyndaquil, pra não repetir tipo no time. E eu também tava conversando sobre o Togetic. E eu vou deixar vocês escolher isso. Vocês preferem um Togetic ou um Crobat como nosso Pokémon voador? Vou deixar vocês escolherem. Os dois podem ser adquiridos no próximo vídeo já, porque tem a próxima caverna. A gente vai jogar aqui até o primeiro ginásio. Então no próximo vai ser até o segundo. Então lá já dá pra pegar o Zubat também, ou o Togepi, chocado ovo. Eu não sei se vai demorar tanto assim. Talvez eu choque o ovo em vídeo, conversando e andando de um lado pro outro pra poder rachar. Mas deixe no comentário aí qual dos dois você prefere. Se não, eu vou no que eu acho melhor mesmo, que provavelmente vai ser o Crobat. Porque na última jogatina que eu fiz fora das câmeras, já usei o Togetic. Mas não deixe minha opinião influenciar na de vocês. Peço que vocês mandem no comentário qual dos dois você prefere. E eu nesse vídeo eu também fiz um acordo entre aspas, que é a gente ser pessoas melhores esse ano. Não sei o que vocês estão passando na vida de vocês, se tá indo tudo bem, se vocês estão felizes com o que tá acontecendo, mas tentar sempre ser uma pessoa melhor. Eu usei bastante exemplo de Deus, mas eu falei, se você não acredita em Deus ou tem outra religião, se você não é cristão, se você acredita em outra religião, mesmo assim, né? Ser uma pessoa melhor, ajudar o próximo, são coisas que deixam a gente bem com nós mesmos. Então ajudar o outro sem esperar nada em troca, ou deixar a outra pessoa feliz. Isso é uma coisa que pra mim, pelo menos, me deixa feliz. Eu poder ver outra pessoa alegre.
Então, esse ano eu fiz um acordo de a gente ser pessoas melhores, né? Vocês não são obrigados a nada, né? Obviamente. Mas eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Vou. Vou me esforçar e vou trazer isso pro canal também. Em forma de Pokémon, né? Eu vou estar jogando Pokémon e conversando com vocês. Mas eu tô com medo de tá, é a primeira vez que eu narro, então eu tô com medo de eu falar tudo que eu falei no vídeo muito rápido e deixar a parte quieta. Eu não quero que fique nada quieto no vídeo. E eu tô falando muito rápido. Eu vou dar uma diminuída na velocidade e vou só falar, conversar com vocês então, igual eu faço nos vídeos mesmo, só jogar e conversar. É, é expliquei o porquê que eu gosto de fazer os vídeos longos, vou dar uma ênfase a mais, que é por causa de eu realmente eu não gosto de ficar quieto enquanto eu jogo. Então, ou eu tô escutando música enquanto eu jogo, ou eu tô vendo vídeo no YouTube. Eu não gosto de ficar quieto, me dá uma sensação ruim. Eu tá sozinho em casa e tá jogando, sem estar escutando ninguém ao meu redor. E é por isso que eu acabo vendo vídeo no YouTube e também sendo uma inspiração pra mim. Então, quando eu acabo vendo esse tipo de vídeo, é, eu também eu quero gravar esse tipo de vídeo também, porque eu sei que tem gente que é parecido comigo, que também tem esse tipo de sensação, não uma sensação de achar ruim, um sentimento ruim, mas às vezes que tá acostumado a ter muita gente ou ficar ouvindo muita coisa e não tem nada quando tá sozinho em casa. Aí ou escuta música ou vê vídeo, esse tipo de coisa. Mas voltando aqui a Pokémon, né? Esse vai ser mais um início de série. Eu sei que eu já comecei duas, que foi Pokémon Fairy Red e Pokémon Quartzo, que eu não consegui acabar por causa do que eu expliquei no último vídeo, que foi o que aconteceu com o meu celular, que ele parou de funcionar. Então quando eu troquei de celular, eu perdi o save. Mas eu tô pensando em seguir a cronologia. Cronologia? Não. Eu tô pensando em seguir tipo, desde o primeiro até o último. Então, quando a gente terminar de zerar esse aqui, aí a gente vai pro Emerald. Aí depois do Emerald, a gente joga o Fire Red. Porque aí, como o Fire Red é remake, e ele é bem parecido com o Pokémon Red, né? Aí talvez fica meio estranho, porque vai ser dois jogos praticamente iguais. Só muda algumas mecânicas, né? O negócio dos status e, e o gráfico. Então, se a gente jogar o. Se a gente jogar o Emerald primeiro e depois jogar o Fire Red, dá um tempinho a mais. Aí não fica tão cansativo assim também. Tanto pra vocês assistirem quanto pra mim jogar. Até porque eu já joguei muito Fire Red. E Emerald, por mais que seja minha né, geração favorita, minha região de Pokémon favorita, ele. Eu jogo muito mais o Fire Red do que o Emerald. Eu acho o Emerald muito mais difícil do que o Fire Red. Mas isso a gente vai ver conforme o decorrer dos vídeos, né? Que a gente ainda tá no começo de um. Não vamos pensar tanto lá na frente, não. Vamos fazer o nosso melhor aqui pra sair tudo certinho. Inclusive, foi nessa hora aí que eu peguei talvez próximo integrante do time, né? Que é o Togepi. Aí, como Pokémon voador, ou vai ser o Togepi, ou como eu falei antes no vídeo, ou vai ser um Crobat. Eu tenho quase certeza que vai ser o Crobat, porque eu nunca usei um Crobat. Eu sei que eu já usei até o Golbat lá na série de Fairy Red, mas ele não evoluía pra Crobat por causa que o Crobat é da segunda geração, e pra você pegar Pokémon da segunda geração é só com
Quando você zera o jogo, né? Que aí você pega National Dex. Eu não sei se tem como pegar antes de zerar o jogo, pra você ter os Pokémon evoluídos. Mas eu não sei qual que vai ser a equipe, não. Até agora vai ser o Togetic Crobat, o Typhlosion, né? E o Quagsire. Falta três. Se você quiser dar uma sugestão. Talvez eu pegue um Eevee. Aí dependendo de quando eu estiver gravando, né? Do horário que eu estiver gravando, se tiver dia ou noite. Aí ele vira um Umbreon, um Espion. O Umbreon ele é bem tanque, o Espion ele dá bastante dano. E Pokémon do tipo psíquico é forte. Por mais que nessa geração já tenha mais Pokémon do tipo Dark, né? Que primeira geração até tinha o tipo Dark, mas não tinha Pokémon do tipo Dark, né? Se eu não me engano, eu não sei se também existia ataque tipo Dark. Eu não sei se o Bite já era Dark ou não. Provavelmente era. Ou não, né? Não faz sentido ter um tipo que não vai ter Pokémon. Senão eles iam ter que ter dado um Pokémon para aquele tipo. Por isso que Pokémon tipo psíquico naquela geração era bastante forte. Porque a única fraqueza era o fantasma e só tinha um fantasma, né? Só tinha uma linha evolutiva de fantasma que é o Gengar. Aí não tinha muito o que fazer contra os tipo psíquico. Até porque ó, o tipo inseto também quase não tem ataque na primeira geração. E inseto dá super efetivo em psíquico, se eu não me engano. Eu sempre confundo. Ou ele dá em tipo psíquico, ou ele dá super efetivo em tipo noturno. É um dos dois. Falando do insetinho, a gente achou um Caterpie também. Não capturei, mas é interessante falar, né? Até porque era pra mim estar fazendo uma narração e eu tô só repetindo o que eu falei no vídeo. Mas esse começo de jogo foi bem fácil, né? Não teve muita dificuldade. A gente até tá treinando um pouco no matinho, como vocês podem ver aí no vídeo de fundo. Eu, antes de enfrentar o rival, já tava com um Pokémon no nível 8. Aí a gente também, como a gente tava só com um Pokémon, deu pra treinar ele bastante, então teve que fazer a torre do Bellsprout só com Cyndaquil também, o que não foi um problema. Ele até demora um pouquinho pra aprender um ataque de fogo, mas mesmo assim ainda foi bastante, bem fácil. Os Bellsprout quase não dá dano no Cyndaquil por causa de ser super efetivo, de não ser efetivo, né? Eu Aí eu tava mostrando as berry que eu peguei, né? Falando da diferença do Fire Red pro Fire Red, não, do Red da primeira geração pra segunda. Tava mostrando aí também o negócio dos horários, né, do mapa. Eu ia ligar pra mãe do personagem pra ver se ela já podia. Se eu já podia dar o dinheiro pra ela, porque nesse jogo ela guarda dinheiro pra gente. E ela pode dar alguns itens de volta, ela compra alguns itens pra gente. Ou enche. Eu sei que também tem como ela comprar ursinho, que enche o quarto. Mas eu tô mais ligando pros itens. Ela dá um. Se eu não me engano, ela dá algumas berries, que são interessantes. Mas aí eu já fui. Eu já fui curar meu Cyndaquil, os PP pelo menos, pra fazer a primeira batalha contra o rival. Uma batalha bem tranquila. A gente tem a possibilidade de treinar antes de lutar contra o rival. Então, não é tudo do mesmo nível. E por mais que eu ainda tenha 3 níveis a mais, eu não dei tanto dano nele assim não. Mas não deixa de ter sido tranquilo. Eu também não coloquei um nome muito diferente nele não. Coloquei o nome do jogo mesmo. Mas aí a gente encontra com o rival, ele fala pra gente. Eu não sei o que que ele fala na verdade, mas eu sei que ele roubou o Pokémon lá do professor. E ele usa esse Pokémon contra a gente. Ele pega um Pokémon.
rival, entre aspas, do nosso, né? Tipo água contra o tipo fogo. Mas devido ao nível, né? Não teve muitas dificuldades. Foi só apertar A até o Totodile morrer. Mas uma coisa que me deixou meio incrédulo e que eu tinha esquecido é o nível dos Pokémons do primeiro ginásio. O nível do Pokémon do treinador não, do líder, é muito baixo. Então, vocês vão ver lá mais pro final do vídeo quando a gente for enfrentar. Eu também penso em enfrentar um ginásio por vídeo. Eu acho que é uma boa. No... Os ginásios têm uma certa distância uma da outra e um do outro, né? E tem missões pra gente fazer entre ele. Do primeiro ao segundo ginásio a gente tem que ir na caverna dos Slowpoke. Inclusive um dos assuntos que eu falei no vídeo, eu tava falando, mas o áudio eu peguei e usei o gravador de tela do próprio celular. Eu não usei o que eu usava antes, que é o Mobizen, se eu não me engano. Aí acabou que ele não pegou meu áudio. Mas eu tava falando sobre. A pergunta que eu fiz é se você seria vegano no mundo. Vegano ou vegetariano no mundo Pokémon. Se você teria coragem ou não de comer os Pokémons. Porque é mostrado pra gente no anime e até mesmo nos jogos que Pokémon servem de comida, né? Então, tem lá. Nesse jogo tem Miltank, né? Na segunda geração. O primeiro jogo tinha Taurus, né? O povo come também Magikarp, que mostra no anime. Lá em Galar você faz comida também, né? Para os teus Pokémons. Tem aquela mecânica de você fazer o acampamento e lá você cozinhar. E aquela carne lá não é de animal, porque os animais do mundo Pokémon são os Pokémons, né? E aqui nesse jogo também a gente vê os próprios Slowpokes, que a equipe Rocket tava tirando o rabo dos Slowpoke pra poder vender, porque o povo gosta de comer. É uma loucura? É uma loucura, né? Pô, rabo de Slowpoke. Quem que pensou em um dia comer o rabo de um Slowpoke? Será que eles viram o Slowbro e viram que tinha um bicho mordendo o rabo dele? É porque também o Slowpoke, o rabo dele solta, ele é igual uma lagartixa. A lagartixa que o rabo dela solta e cresce outro. Mas quem que pensou em, vou comer isso aqui? Tudo bem que na vida real também é estranho pensar como que descobriram que certas coisas dá pra comer ou não. Tipo ovo. Viram a galinha botando ovo e olharam. Pô, dá pra comer isso aí, hein? Dá pra comer isso aí. Aí morderam a casca e depois tentaram abrir ela e viram que tinha gema dentro. Aí viu que se deixasse muito tempo, nascia, você podia pegar o ovo com o embrião dentro. Nossa, deve ter sido o maior rolê descobrir isso. Mas faz parte da evolução humana também. A gente tá aí agora realmente partindo para nossa missão, para nossa jornada, né? Eu fui conversar com a mãe pra já poder ativar o negócio de entregar o dinheiro pra ela. Se eu não me engano, você pode falar com ela aí no começo. Ela cura nosso Pokémon também. Ou não? Não. Isso é nos outros. Procurar Pokémon na primeira. Ah, não, ela. Tô lendo que agora ela realmente pergunta se a gente quer guardar dinheiro pra ela. Se a gente quer que ela guarde dinheiro. Aí eu respondo que sim, né? Pelos itens. E a gente vai sair pra nossa jornada Pokémon. A gente tá. Aí a gente vai sair, o carinha vai parar a gente pra ensinar a capturar Pokémon. Nessas primeiras gerações sempre tem, né? Tem. Até na terceira geração lá em Hoenn tem, né? Por mais que. Na verdade, é a gente que tá ensinando o Wally a pegar o Haltz, né? Mas serve como um tutorial pra gente também. E é estranho.
tipo, eu demora pra ter o primeiro tutorial, né? A gente já consegue capturar Pokémon antes do tutorial de, entre aspas, tutorial de Hoenn. Mas é uma coisa que fizeram, né? Que eles põem. Eles não deixam de pôr nos Pokémons. E é, como eu falei, eu não tenho ideia do que eu vou usar. Eu usei um Tyrog da primeira vez, né? Porque tem um lugar que você conversa com o NPC, ele entrega um ovo de Tyrog e eu consegui evoluir o meu Tyrog pra Hitmontop, que é a versão que é a evolução que veio também na segunda geração, que é a que ele tem que ter os status iguais. Eu acabei que consegui ter o Tyrog, mas eu não sei se eu vou usar ele aqui também, né? Para não ficar tão repetitivo. Eu gosto de usar o Sudowoodo também. Eu acho o Sudowoodo um Pokémon legal. E tipo, só tem um no jogo que é quando você acha ele lá. Quando você vai fazer o negócio de molhar ele assim pra você poder passar e ele te ataca. Mas eu não sei se eu uso ele também de novo. Eu já usei ele umas 2 vezes. Mas como não foi em vídeo, eu acho que eu posso repetir. Eu só não quero usar o Tyrog mesmo porque eu não gostei tanto dele. Ele quase não aprendeu o ataque do tipo lutador. Eu acho que o ataque que eu ensinei pra ele eu sem querer tirei, né? Eu até explico aí também que eu tava com uma dificuldade nesse jogo de mesmo não tá acelerado o jogo. Eu sem querer, eu troco os ataques do Pokémon sem eu troco os ataques do Pokémon. É porque quando você sobe de nível, o teu Pokémon aprende um ataque novo. Lá no Game Boy Advance, abre a telinha dos ataques e cobre a tela inteira. Aí eu sei que é pra escolher um ataque. Mas aí não. Aí abre a telinha no canto. Aí eu confundo essa telinha com a telinha de tá perguntando se eu quero aprender o ataque ou não. Aí eu acabo trocando o meu primeiro ataque sem querer. Isso me custou uns. Isso me custou um ataque de água do meu Croconal. Eu sem querer troquei o Watergun que tinha nele e fiquei com a Ice Punch no lugar. E eu fiquei sem ataque de água. Até pegar o Surf. Foi triste, cara. Eu ter um Pokémon de água, mas não ter ataque de água. Foi assustador ter que fazer isso. Mas eu pretendo, se Deus quiser, eu não vou cometer esse erro novamente, né? Mas aí a gente tá finalmente seguindo a história com o jogo mesmo. A gente vai ter nossa primeira batalha de treinador aí, sem ser contra o nosso rival, né? Que são os treinadorzinhos normais. Tem até um deles que pega seu número, que é um treinador que tem o Rattata, que ele fica te ligando pra qualquer coisa que o Rattata dele fizer. É interessante ter essas interações com o jogo, né? Você realmente pega o número de uma pessoa que você batalhou, essa pessoa vira, entre aspas, sua amiga, e tudo que ela avançar, ela te conta de novo. Tem como você pegar números de vários outros treinadores também, alguns, se eu não me engano, da item, não sei. Que eu lembro, eu acho que sim, tem alguns que realmente dão itens. Eu também queria fazer o evento de... Esse jogo ele tem mudança de horário, né? Ele tem dia e noite, ele também tem mudança de dia. E toda sexta-feira lá na terceira cidade, assim, na pracinha lá de cima, tem um evento de caçar Pokémon do tipo inseto. E você pode achar uns Pokémons até interessantes. Você pode achar o Scyther, né? E aqui ele já evolui para Scizor com troca, né? Mas é um Pokémon pra ter na equipe. Um Pokémon tipo Metal e inseto. Toma 2x pra fogo, né? É.
Mas tem bastantes resistências também. Ele para de tomar super efetivo pra lutador e começa a tomar dano normal, né? Ele também, que mais? Ele começa a resistir tipo terra, né? Para de tomar super efetivo de terra por causa do tipo inseto. Que mais que dá super efetivo? Pedra, ele não toma mais super efetivo de pedra por causa do tipo metal, né? Que cobre o tipo inseto. Então essa dupla tipagem ela cobre ela cobre vários super efetivos, né? Que param de dar super efetivo e começam a dar só o dano normal. E também eles ganham também bastante vantagem contra outros Pokémons. Tipo noturno, né? Com o tipo inseto dando no super efetivo ao tipo noturno. Que mais? Tipo pedra, né? Por causa do tipo metal. Eles ganham resistência a tipo elétrico também. Eles que eu falo, o Scyther, né? O Caesar, quer dizer. Esses dois tipos. Mas talvez é uma boa trazer eles pra equipe. Tem que gravar numa sexta-feira pra mim conseguir isso. Eu acho que a parte mais difícil mesmo, como eu disse lá na primeira série, vai ser. Eu tô até acostumando mais com isso, né? Mas vai ser o jogo não acelerado. Porque o que mais me incomoda do jogo não tá acelerado são os diálogos. Os diálogos pra mim demora muito. Pra mim o problema não é nem andar pelo mapa, não é nada disso. É realmente os diálogos. E nessa geração a gente não tinha um sapatinho de correr ainda, o que deixa mais devagar ainda, mas eu não tô tendo problema quanto a isso não. Pra mim tá bem tranquilinho jogar sem acelerar o jogo. Nosso Cyndaquil já tá quase pegando o nível 10, né? E ele só aprende ataque do tipo fogo no nível 12. Demora muito pra ele aprender o ataque do tipo fogo dele. Aí a gente vai aprender esse ataque tipo fogo lá no finalzinho da torre de Bellsprout. Bem quando a gente enfrenta todo mundo com ataque do tipo normal, né? Pra no finalzinho pegar o tipo fogo. Mas não pode reclamar não, né? Pelo menos ele aprende. Ai, ai. E galera, não deixa de comentar alguma sugestão que vocês tiverem, algum jogo ou algum Pokémon, igual eu sempre falo, ou sei lá, comentar alguma coisa pra ter mais interação entre eu e vocês, né? Eu costumo responder e curtir alguns comentários. Se vocês quiserem, eu posso começar a curtir todos. Ah, algo relevante? Eu acho que não, mas se vocês quiserem. Aí eu tava explicando alguma coisa, mas de novo eu não lembro, por isso que eu parei. Ah, eu tava pedindo a mesma coisa, eu tava pedindo um like e o comentário e a inscrição, por isso que eu parei o personagem pra frente, pra ele ficar meio que, entre aspas, falando com a câmera, né? Mas vou te pedir isso de novo, deixa o like, se inscreve. Eu acho, não, vou parar de pedir. Eu acho que eu já pedi demais, né? É que eu vou falando as coisas, eu acabo repetindo sem querer. Mas. Ah, nossa, eu tô. Eu tô com sono. Desculpa, perdão. Ficar bocejando é coisa feia. É que eu acordei um pouquinho cedo hoje. Aí eu tive que voltar a dormir, não dormi muito direito. Eu entrei nessa caverna aí porque eu achei que aí podia aparecer Zubat, né? Mas não aparece, só aparece Geodude. Aí também. O que eu tô falando? Ah, aí eu acordei um pouquinho cedo pra limpar algumas coisas aqui da minha casa. E assim que eu acabei, eu voltei a gravar o áudio, né? Porque eu gravei isso na quinta-feira, mas hoje já é sexta. Aí ontem eu tive um compromisso, aí eu tive que parar a gravação do áudio. Eu consegui voltar só hoje, porque eu voltei tarde pra casa. E E aí meu pai já ia querer dormir, minha tia também, eu não podia ficar com a falação, né? Aí eu tô aproveitando agora cedo pra gravar esse áudio.
Quem sabe eu grave também outro vídeo de tarde, mais pra parte da tarde. Eu acho que não vou conseguir, não. Eu vou tentar, eu vou tentar. É bom que hoje eu posto outro vídeo hoje mesmo. Hoje não, né? Porque hoje eu já vou postar esse. Mas outro vídeo essa semana ou o vídeo da semana que vem já fica pronto, né? Aí já adianta. E eu acho que de pedido, eu acho que eu já pedi tudo que eu queria pra vocês. Eu queria agradecer o pessoal que me segue também. Não é tanta gente assim, mas já é mais do que eu esperava, né? Já é bem mais do que eu esperava. E se Deus quiser, eu vou aumentar mais ainda, né? Quem sabe eu trabalho com o YouTube. Como eu tô no meu último ano de escola, eu ainda tô meio perdido sobre o que eu vou fazer quando eu sair da escola, né? E essa preocupação de vida e a preocupação da vida adulta vem cobrindo ainda mais, cada vez mais minha mente. Então, quanto mais ideia eu tiver pra depois dos 18, né? Depois dos 17, eu completo 17 esse ano, 18 é só no ano que vem. Mas eu já tenho que começar a trabalhar para conseguir tirar minha carteira, ou se eu quiser fazer alguma faculdade. Eu poderia também. Eu acho meio difícil, mas a escola que eu tô, ela pode me indicar para algum trabalho, já que eu faço curso técnico. Inclusive, eu também quero me esforçar mais esse ano na escola. O ano passado foi um ano que eu consegui. Eu me superei bastante. Do terceiro bimestre pra frente. O segundo bimestre, meu professor do curso de eletrônica, ele conversou com meu pai. Ele falou que eu não tava indo muito bem na matéria. Isso é uma coisa que me deixou meio triste. Triste não, me deixou meio baqueado, né? Porque a única coisa que eu faço é estudar e eu não me tava me esforçando direito. Então eu decidi dar uma mudada. E então eu comecei a prestar atenção mais na aula. Eu tenho bastante dificuldade em prestar atenção. Eu não sei por que isso. Eu só disperso muito fácil. Mas eu comecei a tentar ficar um pouquinho mais quieto dentro de sala de aula, né? Porque o meu problema é conversar demais. Aí eu prestei mais atenção, comecei a prestar mais atenção, notar mais as coisas. E no final do ano eu até ganhei elogio de dois professores, o do curso de eletrônica, falando que eu melhorei bastante, e o professor de matemática também, que matemática é outra matéria que eu tenho dificuldade, e eu acabei que eu ganhei um elogio dele, né? Também falando que eu melhorei. E é uma coisa que me deixa feliz. Eu quero poder melhorar mais esse ano, pra não ter tanta dificuldade assim. Ano passado eu já não tive dificuldade, eu não fiquei de recuperação em nenhuma matéria. Eu não tive que fazer recuperação. Mas se eu começar a me esforçar desde o começo do ano, lá pro quarto bimestre eu já posso estar mais tranquilo. Não vou parar de estudar, né? Mas vai ser bem mais tranquilo. Eu já vou poder não deixar de fazer, né? Deixar de fazer as atividades da escola é errado, porque ainda é um bimestre que você tem que aprender as coisas. Mas é um bimestre que, quem sabe, se eu precisar, eu posso faltar mais, né? Porque eu não sou muito de faltar à escola, mas se um dia eu estiver passando mal, doente, alguma coisa do tipo, eu posso faltar sem me preocupar com as faltas ou com a nota, né? Ou se tiver alguma coisa da escola para quem não tiver com pouca nota poder viajar, que às vezes acontece. Mas eu quero ser um aluno melhor esse ano. Resumindo tudo, é isso. Já comprei meu material de escola. Nós está no finalzinho da penúltima semana de férias, né? Semana que vem já é a última. Mas aí depois também tem carnaval, que eu acho que eu vou passar pra casa da minha vovó.
Mas isso é coisa do futuro. Agora eu vou me preocupar com o meu Pokémon aqui, né? Que a gente já tá entrando. A gente já entrou aí na Torre dos Bellsprouts. E. Se eu não me engano, aí poderia aparecer Gastly, não? Eu tava até conversando de ter um Gastly, um Haunter. Eu não sei se eu ia conseguir evoluir ele. Mas eu não sei se eu. Eu não acho legal. É. Eu tá numa geração e usar Pokémon de outra. Porque tem os Pokémons que são dessa geração e nós já jogou a primeira. Então o nosso foco tinha que ser nos Pokémons da segunda, né? É pelo menos o que eu acho. Então aquele Gyarados eu não vou usar ele. Por mais que ele seja Shine, Paio Bolas. Não. É. E outro. Acabei de lembrar. Nessa geração, inclusive, já começa a ter Shines. E nessas férias eu vi bastante vídeo sobre Shine Hunt. E eu descobri que o Shine vem de acordo com. Pode vir de acordo com a base de status do Pokémon. Eu não sei qual certinho que é a base, que é os status que tem que ter, mas o Shine depende dos status do Pokémon. Então, tem Pokémon da primeira geração que você pode ter usado, que se você passar pra segunda, ele pode ser Shine. Porque ele pode ter os status de um Shine. Você só não sabe porque na primeira geração ainda não tinha os Pokémons coloridinhos. Mas agora que existe, né, na segunda geração, você pode tentar passar seus Pokémons do Red pro Gold, ou pro Crystal, ou pro Silver, né? Ou do Blue também. E ele até pode ser um Shine. Tem gente que faz Shine Hunt do Fire Red, do Red só pra passar pro. Só pra passar pro. Como é que é? Só pra passar pra segunda geração. Mas aí você tem que saber qual que é os status do bicho. Eu não sei se eu vou trazer Shine Hunt pro canal. Eu acho que eu teria que aprender mais por pra poder trazer. E ver se vocês vão gostar também, né? Porque Shine Hunt é uma coisa. É um conteúdo que exige muita paciência. E eu acho que seria melhor trazer em live, né? Porque não faz sentido eu ficar gravando todas as tentativas minhas até eu pegar o Shine. É melhor eu fazer um. É eu procurar os Shines em live e fazer um vídeo de como foi. Igual o cara que eu assisto. O canal do cara que eu assisto é o Esgate. Isso é Ezkete, né? Outro youtuber de Pokémon que eu também gosto muito. Depois, se vocês interessar por Shiny Hunt, pode, passa lá no canal dele. É um canal que eu recomendo bastante. Eu achei ele bem engraçado. E o conteúdo dele também é bem legal. Ele ensina bastante sobre Pokémon. Não só sobre Pokémon Shiny, né? Ele também ensina sobre Pokémon no geral. Igual o Geração Power Up, só que Geração Power Up não. É, Legend of Stark. Ele é mais sobre ele jogando e conversando com a câmera, não, né? É mais ele conversando e jogando. Mas são dois canais muito interessantes pra quem é fã de Pokémon. O legal do Skate é que ele faz as Shiny Hunts sem acelerar o jogo. Ele faz direto no console dele. Então ele não acelera, ele não usa múltiplas telas. É só ele e o DS dele, que ele gosta bastante de fazer no DS. Que, se eu não me engano, o DS também aceita cartucho de Game Boy. Aí a gente tinha pegado o nosso ataque de fogo, né? E eu queria passar ele pro primeiro, pra não ter que ficar trocando de ataque, ficar clicando toda hora que eu for usar um ataque diferente. Eu gosto de organizar os ataques do Pokémon. Mas já é uma coisa que vai facilitar bastante nesse último andar. Ah, perdão. Vai facilitar bastante nesse último andar
esse último andar da Torre Bellsprout, e aí eu tava passando os ataques de cima pra baixo porque eu tava vendo se aí se falava a chance de acerto dos ataques, mas não tava especificando. Ah, mas o que que eu tô falando? Ah, do canal do YouTube. Mas eu acho interessante a Shiny Hunt. Eu só tenho que. Eu só teria que aprender mais antes de poder trazer, né? E também começar as lives antes. Quero muito fazer live, acho que fazer live vai ser muito legal. Por mais que eu tenha vergonha de. Eu vou ter mais vergonha de falar, mas vai ser legal, vai ser legal. Eu acho que vai ser interessante, sim. A gente já tá chegando no final do vídeo, né? A gente tá chegando no final da Torre Bellsprout. Eu optei por lutar contra todos os treinadores pra poder pegar o máximo de nível possível e evoluir nosso Cyndaquil pra a gente já chegar lá no líder num nível alto. Eu achei no remake o nível do Pokémon do Pidgeotto, do Falkner, é de 13. E eu confundi. Eu achei que nesse jogo também era. Mas eu tive uma bela surpresa lá no ginásio e descobri que meu Cyndaquil tava num nível muito maior. Foi um choque, né? Foi muito fácil a batalha, mas ainda assim foi bom ter treinado ele, né? Porque aí quando a gente pegar nosso segundo Pokémon, a gente não vai ter que treinar dois Pokémons, vai ser um só, porque o Cyndaquil já vai estar no nível alto. Aí a gente vai poder focar no treinamento do nosso próximo Pokémon, que deve ser o Zubat. Inclusive o Zubat demora um pouquinho pra aprender o ataque. Ele evolui pra Golbat no nível 22, mas a gente já pode ter o Crobat desde o... Assim que ele vira um Golbat, a gente já pode evoluir ele pra Crobat, porque pra Crobat ele evolui com Felicidade. E a Felicidade é só você passar seu Pokémon pra primeiro lugar da equipe e ficar andando de um lado pro outro com ele. Aí ele fica feliz, aí é só você subir o nível e... É só você subir o nível e ele vai evoluir. Eu aprendi isso com skate. Inclusive o cara da Shiny Hunt que eu falei. Só que aí cada um precisa de um nível específico. Aí eu vou pesquisar qual que é o nível pra evoluir o Golbat pra Crobat e vou trazer pra vocês. Aí eu tenho que achar algum assunto pra me falar enquanto eu vou estar andando de um lado pro outro com o Crobat, né? Com o Golbat. Perdão. Aí eu já tava terminando de derrotar o povinho da Torre de Bellsprout. Aí a gente, é obrigatório fazer, né? O jogo obriga a gente a fazer. Aí eu já tava no lugar final já. Tava torcendo pro Cyndaquil pegar nível 14. A gente já ir com que lava pro ginásio. Quando a gente pegou Ember, já tava fácil. Quando a gente pegou Ember ficou ainda mais fácil, né? Não teve dificuldade nenhuma. Era um hit KO nos Bellsprout. E a gente tá chegando no fim do primeiro episódio já, né? Já vou começar a falar minhas considerações sobre esse vídeo. Foi um vídeo legal de gravar. Pra mim não demorou, foi até que bastante rápido. Eu quase não vi a hora passar enquanto eu tava gravando. E como eu fiquei conversando bastante também, eu acabei que nem percebi que durou quase um pouquinho mais de uma hora. Pra mim foi até rápido. Eu acho que já tô acostumando um pouco com a velocidade do jogo normal. E pra mim isso é uma evolução, pra mim isso é realmente importante. Eu gostei bastante de gravar, foi bem satisfatório. E eu tô com bastante expectativa pra esse ano, tanto quanto o canal quanto pra minha vida, né?
Eu acho que vai ser um ano de um ano de bastante. Vai, com certeza vai ter nossas dificuldades, né? Mas eu acho que vai ser um ano bom. E uma coisa que eu falei também é que. Eu acho que eu falei isso já no começo do vídeo. Mas independente se acontecer uma coisa boa ou ruim, a gente tem que continuar, né? Porque se acontece alguma coisa ruim na nossa vida, pode ser pra gente aprender algo. Eu acho que nada ruim vem à toa. Talvez seja pra gente aprender algo ou melhorar como pessoa também. Inclusive, enquanto eu tava falando isso, nosso Sindacuê evoluiu pra Quilava. Ele passa de um tatuzinho pra um furão, eu acho que é isso, né? Ele primeirinho é um tatu. Ele parece bastante um tamanduá também, mas eu acho que ele é um tatu. Que ele é bem pequenininho assim, ele é bem curvadinho. Aí ele parece ser um tatuzinho. Aí depois ele vira o furão. Eu confundi furão com suricato, né? Por causa do Timão e Pumba lá do Rei Leão. Mas aí depois eu corrigi, eu tava falando isso, mas eu tô falando aqui de novo. Ele é um furãozinho. Aí eu não sei o que que é o Typhlosion. Eu acho que o Typhlosion deve ser um tatu gigante. Tatu não, um furão gigante, né? Mas deve ser mó fofinho o Quilava. Vocês já viram como é que é um furão na vida real? Ele é todo molenguinho, o corpinho dele. Aí a gente vai enfrentar o líder do Torre Bellsprout, né? E aquela Pokébola ali do lado tem uma Escape Rope. Mas eu decidi não usar a Escape Rope pra sair da torre. Porque tem uma caverna escura mais pra frente do jogo. Que se eu me perder nela, eu vou ter a Escape Rope pra voltar. Então é por isso que eu não usei. E também se eu tiver em alguma caverna e meus Pokémon estiver com pouca vida, eu tiver sem poção, eu tenho uma Escape Rope guardada. Porque essa torre ela é bem fácil, ela quase não aparece Pokémon, né? E os Pokémon que aparecem é tudo nível 5, é tudo Rattata. Então não dá tanto problema assim pra gente. E aí eu decidi não. Eu decidi não usar essa Escape Rope. Essa batalha ela pode ser complicada contra esse Ruhut, porque ele pode usar hipnose e pôr nosso Pokémon pra dormir. E como é nosso único Pokémon, pode acontecer de a gente tomar muito dano ou acaba perdendo. Mas ele nem usou esse hipnose, então nosso Pokémon nem precisou dormir também. E acabou que foi muito fácil, né? E inclusive o Ruhut ele aparece nas primeiras rotas, só que no horário da noite. Mas, sei lá. Não acho o Noctowl tão interessante assim, não. Eu acho legal ele poder usar ataque do tipo psíquico. Mas. Ah, sei lá. Eu até gosto dele, mas eu não acho ele tão forte assim. Eu gosto mais pelo design dele. Outro Pokémon que eu acho legal da segunda geração é o Fanf. Ele é da segunda, né? Ou ele é da terceira? Agora eu não lembro. Eu lembro que o Ash teve um. Eu acho que é da segunda mesmo. Fanf eu acho bem legal. Interessante. Pokémonzinho. Ele é um elefantinho de terra, né? Eu acho que ele é da segunda mesmo. Outro Pokémon legal da segunda geração. Você acredita que eu não gosto do Tyranitar? Ele é da segunda geração também, acabei de lembrar. Eu não gosto do Tyranitar por causa da habilidade dele. Ele tem a habilidade dele que é a da tempestade de areia, né? Sempre que ele chega no campo, ele invoca uma tempestade de areia. Eu não gosto disso. Eu não gosto porque a tempestade de areia fica mesmo se você tirar o Tyranitar de campo. E aí teus outros Pokémon também vai ficar tomando dano. Aí eu não gosto. Não é porque eu acho ele fraco ou porque eu não gosto do design dele. É só eu não gosto por causa da habilidade mesmo. Eu não gosto de Sandstorm.
Aí a gente já chegou no centro Pokémon, acabei curando, né? E parti pra luta contra o ginásio. Como eu falei, foi uma luta bem tranquila. O nível dos Pokémon de ginásio é impressionantemente baixo, né? São Pokémons do nível 7 pra baixo, dos capangas, né? Eu acho que 7, 8, se eu não me engano. Inclusive, eu também brinquei sobre esses treinadores que ficam com a jaula e o formato do chão do ginásio são cifrão. E falei que eles contrabandeavam aves pra comer, né? Mas não. E eu de novo errado, nível 9, eu falei que era nível 7. É porque eu vi algum Pokémon nível 7 nesse ginásio, isso eu tenho certeza. E isso eu tenho certeza que eu vi. Acho que é por isso que eu confundi. Mas aí vai do nível 9 pra baixo, o nível dos capangas. Eu já peguei nível 15 mesmo. Eu falei de... Eu nem precisei voltar. Foi só 2 capangas e foi lutas bastante fáceis. Então eu nem precisei curar meu Pokémon. E eu acho que esse carinha ele vai ter 2 Pokémon. E foi daí que eu tirei o nível 7. Acho que ele tem um Pidgey nível 7, eu acho. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, ele tem os 2 Pokémons, igual eu falei. Ele tem um Pidgey. Aí, nível 7, falei, eu não tava tão louco assim, não. Mas mesmo assim, né, nível baixo. Não tinha nem o que fazer. Bem tranquilinho. E nosso Quilava foi ganhando XP. Se eu não me engano, ele terminou o vídeo no nível 16, né? Ele tinha 2 Pidgey no nível 7, tá vendo? Foi por isso que eu falei do nível baixo do ginásio. Acabou que foi um Ember pra cada. Aí eu nem quis curar meu Pokémon. Fui direto pro... Nem quis curar os PP do Pokémon, né? Porque vida mesmo quase que não tirou. Aí eu fui enfrentar o Falkner direto. E ele tem 2 Pokémons, né? O Pidgey e o Pidgeotto. E o que me surpreendeu foi o nível dos Pokémons dele. Ele tem o primeiro Pokémon dele, que eu sabia que era o Pidgey, que eu sabia que ia vir no nível baixo. Mas ele veio com o Pidgey nível 7, né? O que me assustou já. Nível 7 para um treinador de ginásio é bem baixo. Bem baixo, ele tem o mesmo nível dos capangas dele. O Brock lá na primeira geração, o nível maior dele é 14. E tipo, o maior do capanga dele que tem lá no ginásio é 12. Né? Então já é um nível bem maior. E você tem muita luta antes do primeiro ginásio. E o Pidgeotto nele é nível 9. É tipo muito baixo. Muito baixo mesmo. E tipo, no primeira geração, você tem bem menos batalha até chegar no primeiro ginásio. Se você for treinar, tem que treinar mais no matinho mesmo. A gente só tem as batalhas da floresta. Aqui não, aqui a gente tem a gente toma uma rota inteira, né? Com 5 treinadores, além de toda a Torre Bellsprout. Ou seja, tem muito... Dá pra treinar muito. E aqui eles simplesmente colocaram um Pokémon de nível muito baixo. Um nível muito baixo pro primeiro ginásio. E foi isso. Eu também estranhei o ataque, né? Eles, em vez de entregar um ataque do tipo voador, eles entregam um ataque do tipo terra, que é o Mudslap. Eu não sei se era pra referenciar o Sand Ataque, né? Que o Speed aprende, que é um ataque que abaixa a Curace. Esse Mudslap é um ataque de terra. E ele também abaixa o acerto do Pokémon, só que a diferença é que esse daí dá dano. Eu fui mostrar aí o ataque pra vocês. Fui confirmar que era o Mudslap. E eu realmente acho estranho ele entregar um ataque. Lá no remake ele entrega o Roost, que é aquele ataque de tipo voador que cura o Pokémon. Aí a gente recebe a ligação do professor falando sobre o ovo que tá com o cientista
lá no Centro Pokémon, que é o ovo do Togepi. A gente vai, cura os Pokémons e conversa com o cientista que tá aí do lado pra pegar o ovo com ele, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Falta 2 minutinhos pra acabar aí, né? Mas é só eu pegando o ovinho e indo pra frente pra finalizar o vídeo. E esse é o conteúdo que eu tenho pra vocês hoje. Foram meus pedidos no vídeo. Eu agradeço pela atenção de vocês. Eu acho que eu acelerei um pouquinho demais a finalização. Eu esqueço que esse joguinho ele é bem lento, as conversas dele. Eu mostro aí também o Pokémonzinho no ovo. Mas é isso que eu peço, agradeço. Em nome do Senhor Jesus.